Sabe, queridos, eu quero falar com você hoje à noite sobre um posicionamento da fé. O que é se posicionar em fé? Como funciona o posicionamento na fé? E eu quero que você comece abrindo sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 50. É o último capítulo da Bíblia, de Gênesis, do primeiro livro. Aleluia! Deus é muito bom. Aleluia. Quem está pronto para coisas grandes? Você tem expectativa? Não pensa em nada na média não, viu, querido? Você nasceu para algo grande. Gênesis 50, 24. Disse José a seus irmãos. Você encontrou? José estava no fim dos seus dias. E disse José a seus irmãos: eu morro. Porém Deus certamente, diga certamente, vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Interessante, José estava nos últimos dias de vida, já para morrer mesmo. E ele estava dizendo para os irmãos dele: rapaz, eu estou indo, mas uma convicção eu levo. Deus falou que vai levar vocês para uma terra. Eu posso até não ter contemplado, mas pode ficar posicionado que vai acontecer. Queridos, é impressionante, né, a convicção que esses personagens bíblicos tinham a respeito do que Deus falava. Sabe, esses homens, amados, eles não eram diferentes de nós, não. Eles eram homens e mulheres de carne e osso, igual eu e você. Ontem a gente começou aqui a palavra, vendo Jesus dizendo: olha, até aqui ninguém houve maior, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Está aqui um caso, José, não é maior do que João Batista, foi o que Jesus falou. Mas Jesus não para o versículo, ele disse: mas aqueles que nasceram de novo, o menor dele nos reinos do céu ainda é maior do que João. Então imagina a sua posição, né, com relação a José, com relação a todos esses homens que passaram, mas o posicionamento que esses homens tinham. Rapaz, Deus falou, certamente vai acontecer. Eu não sei o que Deus falou para você, deixa eu te dizer, você pode dizer: Rosana, em 2023 não aconteceu ainda. Aleluia! Mas pode ser hoje. E aí, né, a gente sabe que José era bisneto de Abraão. E ele estava dizendo exatamente isso. Aí quando chega no verso 25, ele ainda chega para os irmãos e diz assim: olha, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vai fazer. Diga: Deus vai fazer. Ele: certamente Deus vos visitará, certamente. E fareis transportar os meus ossos daqui. O que é que José estava querendo dizer? Olha, Deus disse que ia tirar vocês do Egito para levar para uma terra boa. E pode ter certeza que ele vai fazer. Diga aí para seu irmão: pode ter certeza que ele vai fazer. E José estava dizendo: eu vou morrer, mas uma coisa vocês vão me prometer: nem meus ossos ficam aqui, porque nem morto eu fico onde Deus não quer. Aleluia! Ei, querido, se você se posicionar, nem morto você vai ficar na casa que Deus não quer, no lugar que Deus não quer. Sabe de uma coisa? Você vai para onde Ele já disse que ia te levar. Glória a Deus. E aí ele fez os irmãos dele jurar isso. E quando chega em Êxodo, né, o que é que eu quero falar da fé? Fé fala. Diga: quem crê fala. Quando José estava aqui falando para os irmãos, ele não estava criando uma conversa e repetindo alguma coisa. Ele estava dizendo exatamente o que Deus disse, porque fé é isso. É se posicionar no que Deus falou e dizer para as pessoas: olha, deixa eu dizer, Deus não falou, pois pode ficar certo que vai acontecer. Eu posso até morrer, mas eu estou morrendo crendo. Aleluia. Entende, amados? E aí quando chega em Êxodo, que vai acontecer exatamente o que José falou, porque Deus havia dito. Quando chega em Êxodo 13, verso 19, a Bíblia diz assim, né? Também levou Moisés consigo os ossos de José. Então deixa eu te dizer, aconteceu ou não aconteceu? Uau! Sabe qual é o problema muitas vezes, queridos? É que a gente quer dizer uma coisa hoje, se não acontecer daqui para meia-noite, o diabo... Amado, deixa eu te dizer... O maior trabalho do diabo não é te matar, não. Porque ele te matando hoje, ele não altera o teu destino. É a glória.
Sabe, o problema do diabo, Jesus disse, ele é ladrão. O que ele quer é roubar de você a credibilidade do que Deus falou. E aí ele quer dizer para você, tá vendo, nem aconteceu. Tu não ouvisse isso no rema que ia acontecer? Cadê que aconteceu? E está na hora da gente aprender a simplesmente se posicionar no que Deus disse e dizer, Satanás, ainda não. Mas vai acontecer. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel juraram solenemente, dizendo, certamente, Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Então eles estavam ali cumprindo algo que José falou, e eles, rapaz, ele disse que ia acontecer, aconteceu mesmo. José disse, a gente vai cumprir a nossa palavra. E sabe, querido, não era fácil levar os ossos de José naquele dia, naquele tempo. Ele estava num caixão de pedra, se você for pesquisar a respeito disso, né? A pedra era pesada, e quanto maior a posição de um homem naquela época, maior era o caixão, mais bem trabalhado e mais pesado. Então, para Moisés, que estava conduzindo o povo pelo deserto até Canaã, seria mais fácil ter deixado aquela carga por ali. Mas eu acredito que Moisés estava dizendo, rapaz, aqui está a prova viva de que quando se fala, acontece. E eu preciso deixar isso bem diante de mim. Pode até ser pesado, mas eu vou levar isso. Sabe que às vezes carregar uma palavra que Deus falou ao teu respeito, no meio, sem saber o tempo que vai acontecer, pode ser pesado, mas tenha certeza, pague o preço para continuar crendo. Porque você vai ver. Amém? E aí quando chega em Hebreus, que é o capítulo da fé, no capítulo 11, né? No verso 22, diz exatamente isso. Hebreus 11, 22. Ele diz, pela fé, diga, pela fé. José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Diga comigo, quem crê, dá ordens. Quem crê, fala. Olha, vai acontecer, viu? Diga aí para seu vizinho, ei, vai acontecer, viu? E diga para ele, quando acontecer, não esqueça deste servo aqui de Deus, quando entrares no paraíso. Aleluia! Né? E aí, gente, às vezes, eu já conversei com muita gente, que às vezes você está pregando uma palavra dessa, as pessoas, Rosana, você não conhece bem a realidade. Queridos, existe uma diferença tão grande entre realidade e verdade. Tem gente que pensa que é a mesma coisa. A realidade natural pode estar mostrando uma coisa, mas a verdade é o que Deus falou. E a verdade da palavra sempre vai mudar qualquer realidade. Aleluia. Porque às vezes as pessoas estão envoltas numa realidade que para eles aquilo é uma verdade. Mas se você está vivendo algo hoje, dia 24 de fevereiro, aqui em Arapiraca, que não está alinhado com o que Deus quer para a sua vida, essa é a sua realidade, mas não é a verdade. A verdade é o que Deus falou. Amém? E sabe, amados, a gente precisa entender isso, porque quando o Senhor nos fez, Deus é um Deus de posicionamento. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver Deus se posicionando diante do caos. A primeira coisa que Ele faz, Ele se posiciona diante do nada, diante do caos, diante do que nada estava acontecendo, do zero, da inexistência de todas as coisas. Deus se posiciona lá, amados. E quando ele se posicionou com relação a tudo, a Bíblia diz em Gênesis 1:26, ele dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra imagem ali significa cópia, réplica, agir como o original, ser como o original, ser moldado como o original. Diga, eu fui feito igualzinho a ele. Então, querido, se ele se posicionou no caos, você precisa se posicionar. E quando chega o caos, não é para você estar olhando e dizendo, meu Deus, como é que vai ser? Não foi assim que Deus fez, Espírito Santo, como é que vai ser? O negócio aqui está complicado. Não, amados. Ele simplesmente olhou para o caos e começou a declarar como era que tinha que ser. E diante de algumas coisas na nossa vida, a gente precisa de um posicionamento de fé
para dizer como vai ser. Não é o que está fora que dita as regras, sou eu que determino. Meu Deus do céu. Aleluia! Como eu disse ontem, querido, nós não somos a fonte, mas temos o direito de acessar o que a fonte fez para nós. E a Bíblia diz que ele, Rosana, mas ele fez imagem e semelhança. Mas você sabe, né, que o homem perdeu essa posição? Perdeu, mas o pecado do homem nunca alterou quem Deus é e nunca fez o homem ter plano B. O pecado do homem alterou quem ele era em relação a Deus, mas o que Deus é em relação ao homem nunca foi alterado. Deus continuou pensando do mesmo jeito, que o homem era para estar aqui, sendo um representante dele aqui na terra, e é tanto que ele mandou Jesus para restaurar o que havia sido perdido. E Jesus veio e não fez uma meia boca na cruz, fez o serviço completo. E está feito. Diga comigo, está feito. Então não é, queridos, não é que você vai ser diferente, diga igualzinho a papai. Diga tal pai, tal filho. E Deus disse isso o quê? Olha, você vai dominar sobre todas as coisas. Então não é para ter situações aqui na terra que nos domine. É para a gente dominar. Tem que ter um posicionamento de fé para dominar. Aleluia. Então a gente domina sobre todas as coisas. Amém? E a gente precisa, sabe, entender essas coisas, queridos, porque tem muita gente pensando demais, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser? E Deus não ficou pensando, Deus simplesmente falou como ia ser. Pergunta para teu irmão o que você tem falado. Aleluia. E aí a gente entende, sabe, eu estava pensando em posicionamento, presta atenção. Você lembra que Deus nunca usou nenhuma gota de água para fazer o oceano? Nenhum grão de areia para fazer a terra? Não, o que é que ele usou? Diga, a palavra. E você vai usar o quê? Por que você está esperando o dinheiro chegar? Aleluia. Por que você não fala? E o dinheiro vem? Aleluia. E vem, Rosana, pode ter certeza que vem. Diga, dinheiro vem. Então, eu estava falando, né, a respeito de posicionamento, e eu vou dizer algo para você. Quem fez tua boca? Diga, Deus. A minha pergunta é, Deus fez a tua boca para dizer o que estava acontecendo ou para dizer como vai ficar? E por que você está falando do que está acontecendo? Porque às vezes a gente senta para falar só do que está acontecendo. Rapaz, mas está ruim o negócio, né? Rapaz, mas esse governo. Rapaz, mas o negócio está complicado. Rapaz, uma epidemia de dengue. Eu quero lá saber que se exploda o diabo com dengue, com mosquito. Vá para o quintos dos infernos. Eu quero saber que eu sou curada. E se a dengue pegar em você, vai pegar uma cura. Aleluia. Se o mosquito te picar, vai pegar uma cura. Diga posicionamento. Amém. E aí, amados, eu pensando em posicionamento, eu não sei se você já viu um vídeo daqueles meninos lá na África jogando bola. Já viram? Eles fazem uma bola com papel, com meia. E aí eles jogam a bola, aí sai 20 minutos, menino correndo atrás da mesma bola. Vocês já viram? E é interessante, eu não entendo nada de futebol. Mas às vezes o Judivan está assistindo futebol e eu fico perguntando, né? O que é isso? Como é isso? Por que isso? Por que aquilo? E ele me dizendo. E é muito interessante que um time de futebol, ele só tem resultados por causa dos posicionamentos dos jogadores. Porque um jogador de meio campo é de meio campo. Pelo menos, né, eu entendo. Ele não sai do posicionamento dele para ir jogar na direita nem na esquerda. O goleiro não sai para vir ser zagueiro. É cada um no seu lugar. Por quê? Porque todo posicionamento traz resultado. Mas se você pegar uma bola e jogar num campo com 20 meninos jogando, nenhum respeita a posição. Eles saem correndo os 20 atrás da mesma bola. Mas a minha pergunta é, tem resultado?
E por que é que menino sai tudo correndo atrás da mesma coisa? Por que é que Deus não quer que você seja menino? Porque menino é assim, Maria vai com as outras. Se um vai atrás da bola, os outros tudo em vai. Se está falando sobre Cristo, tudo em fala. Se está falando sobre dentro, tudo em fala. Se está falando sobre Covid, tudo em fala. Mas, querido, quem quer resultado se posiciona na posição que Deus chamou. E não vai atrás dos outros. Aleluia. Aleluia. Não é? E às vezes você está conversando com um monte de gente e vai saindo da sua boca palavras que não estão em linha com o que Deus tem para você, não. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala em confissão de fé e em posicionamento, não diz respeito só a você fazer o seu devocional e dizer, agora eu vou fazer minhas confissões de fé. Né? Eu sou altamente favorecido, eu sou abençoado. É importante fazer isso? É, e eu faço. Mas não é só isso. O posicionamento de fé e as confissões é a gente estar conversando com as outras pessoas e tendo cuidado com o que está saindo da nossa boca. E principalmente o que a gente está ouvindo, para a gente não estar concordando. Aleluia. Aleluia. Então isso é um posicionamento e a gente tem que ter, queridos. Sabe? Então a gente quer alcançar resultados de fé, respeite o posicionamento que Deus lhe colocou. A sua imagem conforme a sua semelhança. Então, se ele se posicionou diante do nada para criar todas as coisas, eu quero lhe dizer, você pode. Você só não poderia se ele não tivesse te feito assim, mas ele fez assim. Aleluia. E ele te deu uma boca. Diga graças a Deus pela minha boca. Querido, se você sabe por que eu falo essas coisas com tanta convicção, eu vou te dizer. Eu vim de uma família onde eu fui criada, a minha mãe falando. Minha filha, tudo para mim é mais difícil do que para todo mundo. Amados, eu não sei quantas vezes eu ouvi isso. Minha filha, tudo para mim é mais difícil do que para todo mundo. Olhe para mim, porque eu não tenho sorte. Não, porque com fulano acontece, mas comigo não acontece. Porque tudo para mim é mais difícil que todo mundo. Resultado. Sabe qual foi os últimos dias de vida da minha mãe? Minha mãe sempre foi uma dona de casa exemplar, uma cozinheira maravilhosa. Sabe, ela cuidava dos 4 filhos da casa. Minha mãe terminou os dias de vida dela numa cadeira de roda. E um dia, porque de um acidente que ela sofreu, um dia eu cheguei lá na casa dela, ela estava passando pano na casa da cadeira de roda. Na hora que eu vi aquela cena, ecoou nos meus ouvidos. Tudo para mim é mais difícil do que para todo mundo. Ou seja, ali estava o resultado de uma vida de confissão errada. Tem alguém aqui? E aí eu me converto e começo a ouvir essa palavra. Sobre o poder que tem as palavras. Querido, deixa eu te dizer. O que sai da tua boca hoje, amanhã vai dar de frente com você. O que você fala hoje vai pavimentar para você pisar amanhã. Então, o que você fala, não adianta amanhã você mudar de calçada. Ela vai te encontrar. É muito sério isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com coisas. Eu não tenho sorte, alguém vai te oferecer uma rifa, alguma coisa, e você, compro não, mulher, não tenho sorte para ganhar nada. Continue falando. Eu não ganho nada. Olha, tudo que eu quero, eu tenho que trabalhar mesmo com o meu esforço. Continue falando. E você vai ter esse resultado para o resto da sua vida. Porque quando a gente não está satisfeito com o resultado, a gente muda o que fala. Aleluia. Aleluia. E começa a dizer, eu tenho sorte. E quer saber de uma coisa? As pessoas vão fazer as coisas por mim sem nem saber porque estão fazendo. Mas tem uma graça na minha vida para receber. Oh, aleluia. Diga, eu tenho sorte. Sou abençoado. Sou favorecido. Então, quando alguém chegar para conversar com você e dizer, olha, mas o negócio está difícil, aí tu pergunta, para quem? Não me inclui nessa conversa, não. Porque às vezes o povo quer conversar já te incluindo. Né? Olha como o negócio está ruim. Não é fulano, está ruim. Pois deixa eu lhe dizer, está ruim para o diabo. Aleluia. Diga, para mim tá bom. E só vai melhorar. É um posicionamento, queridos.
Sabe, a gente precisa entender que se você não respeitar a posição que Deus te colocou, né, a gente não vai ter os resultados. É por isso que Deus diz, né, que a gente precisa deixar de ser menino, criança, que corre, não corre todo mundo para o mesmo lado. Não, amados. Nós somos seres espirituais, altamente inteligentes, favorecidos, temos uma palavra. E eu vou te dizer, ainda que você não conheça muito de Bíblia, se você conhecer só o Salmo 23, é suficiente para você se posicionar e ter grandes resultados. Aleluia. Porque uma palavra vindo da parte de Deus muda a tua vida e ministério para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Então se posicione em palavras, em conversas a respeito de finanças, a respeito do que Deus tem para você. Marque seu território, amados. Marque seu território com o que você fala. Você sabe que pastor Bud, ninguém chegava para conversar incredulidade perto dele. Conversava, pastor Lando? Eu duvidava. Por quê? Porque ele marcou o território dele. Ei, o meu território é de fé. Não venha falar incredulidade. Ele não aceitava. E o povo já chegava perto dele pisando em ovos, assim. Ai, meu Deus, tendo o maior cuidado nas palavras que usar, porque se falasse alguma coisa fora, era corte e rapto Tramontina. Então ele marcou o território. Então marque seu território, amados. Não deixe incredulidade entrar, não. Se posicione. E eu pergunto, sabe, qual é o reino que você vive? O que é que te domina? Aleluia. A gente tem que vestir a camisa do time que a gente... o que você torce? Sabe? Então fica do lado que você escolheu. Se escolheu ser crente, então não é só para estar carregando uma Bíblia debaixo do sovaco. É para crer. Aleluia. 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 Sabe, uma vez eu disse a uma pessoa, tem gente que ri do que eu falo, mas eu digo, olha, não ria não. Eu cheguei em Teresina, a gente chegou para começar a Igreja Verbo da Vida lá, e aí o povo chegava num lugar, o povo, vocês estão fazendo o que aqui? Não, nós viemos, né, tá nascendo um ministério aqui, o Ministério Verbo da Vida. Aí qual é o nome da Igreja Verbo da Vida? O povo dizia, não era amor? Nunca ouvi falar. Você acha que eu ficava calada? Eu digo, pois anote bem esse nome. Verbo da Vida, porque você vai ouvir falar muito, mas é muito, não é pouco não, viu? O povo ficava assim olhando para mim. Teve um dia que um pastor chegou para a Judivan e disse, eu dou 3 meses para vocês voltarem, porque Teresina é um cemitério de profeta e de pastor. Judivan disse, eu vim porque Deus mandou e só sai quando Ele mandar. E o ministério aqui vai ser fundamental. E a gente falando, a gente aprendeu isso. Aí começamos a falar do rema. O que é rema? Nunca ouvi falar. Pois anote bem, minha filha, esse nome. Rema. Escreva. Porque vai ouvir falar muito. E sabe qual é o resultado hoje? É exatamente. Quem é que nunca ouviu falar de rema e de Verbo da Vida em Teresina? E sabe de uma coisa? O estado inteiro vai ser afetado. Meu Deus do céu. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente escuta uma coisa assim, nunca ouvi falar. Ah, é? Pois então, né? Aí vai explicar, não, minha filha, pois você vai ouvir falar sim, vai ouvir falar muito, não é pouco não. E um dia eu falando, né, sobre essa questão de finanças, o povo às vezes acha que eu sou exagerada, mas eu vou dizer uma coisa, eu vou viver todos os exageros que eu creio. E a minha fé não precisa fazer sentido para você. A fé que tens, tendo para ti mesmo. Agora, quem viver, verá. E um dia eu disse para uma pessoa, rapaz, olha, eu creio. Se Deus quiser, Deus tem poder de fazer um pé de dinheiro nascer dentro do meu quarto. Aleluia. Pode rir. Eu não sei se o riso é de incredulidade ou de alegria, mas pode rir. Porque eu sei que Ele tem poder para isso. Aleluia! Aleluia! Amém, gente? Amém. E aí, simplesmente, a gente tem, queridos, que entender que Deus nos deu uma voz. Diga, Deus me deu uma voz. E eu preciso me posicionar. Você tem uma voz, você não é um eco das notícias. Eita, eu ouvi na Rede Globo. Eita, eu ouvi. Eita, eu ouvi. Não, você não é eco. Eco é quem fica repetindo o que ouviu. Você é uma voz.
Aleluia. E o Rema nos ensina isso, sabe, queridos? A gente precisa entender. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Como o posicionamento de fé é importante. Hoje em dia, para tudo na vida se faz um grupo de WhatsApp. Né? Aí basta você encontrar uma pessoa. Ei, fulano, e aí? Ixi, estou desempregado. Eu também. Vamos aqui fazer um grupo? Porque se eu souber de alguma coisa, a gente avisa um para o outro. Aí você, mas eu estou crendo em Deus. Está crendo, mas entrou no grupo do desempregado. Eu quero saber que tipo de fé é essa. Porque está lá o nome do grupo, desempregado, e você dentro. Mas está crendo. Rapaz, a fé, ela coloca limites na nossa vida. O posicionamento da fé, ela coloca limites. Ela como é que determina algumas coisas. E incredulidade não entra. Então não entra, sabe, querido, em grupo de desempregado, não entra em grupo de depressivo, não entra em grupo de TDAH. Aqui é o grupo dos TDAH, vamos ficar todo mundo aqui desse grupo. Sabe, querido, pelo amor de Jesus, tem alguns grupos que você precisa até sair. Se estiver falando muita incredulidade, vaza. Se preserva, se mantém no ambiente da fé. Começa a falar fé, começa a ficar nesse ambiente. Se é para fazer um grupo dos que creem, você está dentro. Aleluia, 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 amém. Então respeite a sua posição, amados, em Cristo. Respeite o que Deus te chamou para ser. Respeite e coloque limite mesmo em algumas coisas. Porque o que a Bíblia diz, sabe, se você for hoje num caixa ou aí no seu celular tirar um extrato do seu banco, o saldo que tem lá, você acredita sim ou não? Então, a Bíblia é como um extrato. Ela diz, eu nunca vi ninguém tirar um extrato do banco e dizer assim, 10 mil reais, e a pessoa ficar dizendo, tem nada, isso é conversa. Não está vendo que eu não acredito num negócio desse? Esse dinheiro mesmo não é meu, não. Não, amado, na hora que vê 10 mil, começa a gastar. É ou não é? Por que é que na Bíblia, a Bíblia é nosso extrato, querido? O que se ela está dizendo lá, deixa eu te dizer, já está na tua conta. É seu. O que você precisa é sacar pela fé. Entende? Se Deus diz que está lá, diga, está lá. Diga, é meu. Oh, aleluia. Amém, gente. Se a Bíblia diz que Deus supre, Filipenses 4,19, está lá o extrato, né? E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Não é no meu contra-cheque, não é no salário do meu marido, não é na minha profissão, não é no governo de Lula, nem de Bolsonaro. É em Cristo Jesus. Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu pergunto, eu tenho ou não tenho necessidade suprida? Hein, gente? Ah, Roça, não tenho não, viu? Porque eu nem paguei o aluguel esse mês. O problema é esse. É porque o extrato está dizendo uma coisa e você está dizendo outra. E você precisa alinhar o que você fala com o que Deus já disse. Porque a Bíblia diz que a espada, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Essa palavra 2 gumes significa 2 bocas. Deus já falou. E quando você une sua boca com a dele, o inferno tem que atender. Os céus e a terra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. E nunca vi, mas Deus prometeu alguma coisa na palavra se ele não está decidido a fazer. De fato, quando ele colocou, é porque ele já fez. Concorda comigo? Então vamos pensar comigo. O Senhor supre cada uma das minhas necessidades. Beleza. Deus poderia ter feito para comer uma vez no mês. Quem concorda? Deus podia ou não podia, gente? Dizer assim, eu vou fazer o homem e ele vai comer uma vez por mês. Ou então só na ceia de Natal, tá bom. Ele poderia ter feito isso. Mas ele te fez para fazer 3 refeições um dia, quem come pouco. Porque tem uns que tem um lanchinho entre o café e o almoço, uma merenda entre o almoço e a janta, e uma ceiazinha antes de ir dormir. Né? E aí eu pergunto para você, Deus ia te fazer com necessidade de se alimentar, se ele tivesse disposto a reter um bom dinheiro na sua mão para você comer bem?
Mas, Rosana, por que tem tanta gente passando fome? Quer saber? Porque não sabe o que tem depositado no extrato. Não tira o extrato. Aqui no Rema você vai tirar o extrato. Toda matéria é um extrato que você tira. Aleluia. 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 Amém. E aí Deus diz, né? Moradia é uma necessidade ou não é? Beleza. Mas aí, Rosana, eu não tenho uma casa para morar. Mas a Bíblia não diz que Deus supre as necessidades? Porque não tem. Que tal você ir olhar a casa que você quer? Ah, Rosana, eu vou estar doida, eu vou na imobiliária, menina, eu não tenho dinheiro. Mas o corretor não sabe que você não tem o dinheiro. E nem precisa você dizer. Você chega lá com a maior cara de rico. Que é o que você é. Eu quero ver a casa. Como é que o senhor quer? Assim, assim. Onde? Em tal canto. Qual é o tamanho? É assim. E você vai pisar lá. Porque um dia Deus disse, sabe, deixa eu te dizer, existem expressões proféticas. Existe posicionamento na fé, tem ações correspondentes. Um dia Deus disse, pise. Onde pisar a planta do seu pé, eu lhe dou. Ele não disse, você vai comprar? Eu lhe dou. Que tal pisar se apropriando? Mas, Rosana, porque Deus, sendo a fonte, Ele tem várias formas de canalizar para você o que Ele quer fazer. E o meio que Ele vai usar não é da sua conta. Aleluia. Mas a gente foi ensinado, sabe, queridos? Ensinamentos errados. Que tudo que a gente quer, a gente tem que se esforçar muito, dar muito duro e suar. E eu vou te dizer, Deus não te chamou para ser preguiçoso, não. Mas Ele também não te chamou para morrer de trabalhar, para ter coisas. Porque Ele é um bom Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então o corretor não sabe que você não tem dinheiro, dê passos de fé. E chegue lá e olhe, e declare. E chame, e coloque aquela imagem diante de você. Sabe? E começa a se ver, e começa a chamar a existência. E um dia você vai estar lá dentro. E vai fazer exatamente como Sara. Lembra do versículo de Sara? Amamentando Isaac? Sara amamentando Isaac, já em Gênesis 26. E Sara olhando para Isaac e dizendo, quem diria que Abraão ia ter um filho? E eu estava ministrando, eu disse, você sabe onde foi que Sara amamentou Isaac? 91 anos. Porque eu amamentei meu filho bem aqui, tinha 25. E Sara amamentou bem aqui. Por que, Rosana? Porque a gravidade pesa para todo mundo. Aleluia. E atuou no corpo de Sara igualzinho atua no corpo de todo mundo. Porque 91 anos naquele tempo é mesmo 91 hoje. Não mudou nada. Concorda comigo? E aí Sara amamentando Isaac bem aqui, ó. Eu acho que Deus deu tempo suficiente, que era para ela ver bem o rosto dele. E ficar dizendo, quem diria? Amado, eu não sei você, mas sabe de uma coisa, já se veja, naquela varanda, olhando para seu marido e dizendo, quem diria? Aleluia! Quem diria? Olha aí para teu vizinho e diz, está pronto para ouvir? Quem diria? Rosana, isso é uma loucura. A loucura da fé. Que funcionou para todo mundo que creu. Aleluia. 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 Não é? E não foi assim, queridos, lá em Números 13, que Deus disse para o povo, vá olhar a terra. Deus não disse assim, vá comprar, vá ver quanto é. Vá ver se você gosta. Deus disse, vá olhar a terra que eu hei de dar a vocês. Deus já estava dizendo, é de vocês. Vá lá, tome posse pela fé. Quando chegou lá, os homens disseram, a terra é boa realmente. Mas sabe, a gente parece gafanhoto. Olha a mentalidade. Querido, deixa eu te dizer, tudo que você tem hoje tem o tamanho da sua mente. A casa que você tem o tamanho da sua mente.
A conta bancária que você tem o tamanho da sua mente. Se você não está satisfeito, está na hora de, sabe o quê? Dilatar essa mente com a palavra de Deus. Aleluia. 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 E eles estavam lá. Ah, mas a gente parece gafanhoto. E enquanto 10 estavam se sentindo como gafanhoto, tinha 2 que já estavam sentindo o gosto da uva. Os gafanhotos estavam olhando, dizendo, só tem gigante. E Caleb e Josué, que tinha outro espírito, diga comigo, outro espírito. Estava olhando o tamanho da uva, que não ia nem caber na boca. Amado, qual é o time que você joga? De que lado você está? Você tem que se posicionar hoje, de entender, ou eu creio, ou eu sou incrédulo. Mas já que é para crer, creia crendo. Bote para rachar. Aleluia. Amém, gente? Então diga comigo, a minha boca não foi criada para falar o que eu estou vendo. Aleluia, diga, foi criada para falar o que eu quero ver. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Meu filho estava falando, né, a respeito de alguma coisa, eu não sei se foi o celular quando chegou. Ele falando sobre o manual, né? Mãe, se não usar assim, diminui o tempo de uso. Né? Não tem coisa que você compra, que se você não usar, não fizer exatamente como o manual está dizendo, diminui o tempo de uso. Porque você está usando errado. Né? E Deus nos fez e deixou a Bíblia. E se você não funcionar como ela está dizendo, diminui o seu tempo aqui na terra. Por isso que tem tanta gente morrendo cedo. E aí morre cedo, e sabe o que acontece? Ai, Deus levou. Ai, Deus colheu uma florzinha para o jardim dele. Parece bonito. Mas tem muita gente que está morrendo cedo por causa da palavra, do que fala. Queridos, eu estava lembrando hoje de tarde, orando, né, por esse momento, lembrando de um áudio que eu recebi em maio de 2020, de uma pessoa muito próxima a mim. Né? Ela estava com Covid e ela mandou um áudio para mim, o áudio está no meu celular. Rosana, eu estou com muito medo. Diga comigo, medo é um espírito. Você sabe que teve gente que morreu mais de medo do que de Covid? É um espírito. Eu estou com muito medo e eu tenho que ir no hospital porque eu estou tossindo muito, mas eu sei que se eu entrar lá, eu não saio. Olha só. Aí a minha pergunta para você é, o que é que você acha que aconteceu? Nova. Entende? Falou, crendo. Porque se ela tivesse dito, eu vou entrar lá e vou sair. Porque eu ainda não cumpri o que Deus tem para mim nessa terra. Queridos, eu ouvi uma história de Ed Dufresne e eu vou contar para você. O que é você ter uma mente renovada no que Deus falou e na palavra de Deus. Sabe? Apareceu um anjo para Ed Dufresne, o marido de Nancy Dufresne, dizendo para ele assim, né? Olha, o seu tempo de vida acabou. Né? Eu estou aqui só para lhe dizer que você vai partir. Ele disse que na hora que ouviu aquilo, amados, ele lembrou do Salmo 91, quando diz assim, saciá-lo-ei com longevidade. Na hora que ele disse que lembrou daquela palavra, saciá-lo-ei, ele abriu a boca e disse, Pai, o Senhor disse que ia me satisfazer com longa vida. Eu não estou satisfeito. Eu tenho mais tempo para viver. Então, quer saber, olhou para o anjo e disse, essa palavra não é para mim. Eu não estou satisfeito. E a Bíblia diz que Deus vai me satisfazer. E o anjo desapareceu. Pergunta se ele morreu. E ele continuou vivo. Diga, ele continuou vivo. Continuou vivo, amado. Agora, se fosse uma pessoa que fosse crer naquilo e não simplesmente comparar com o que a Bíblia dizia a respeito dele, por isso que eu estou dizendo. Amados, compare coisas que você tenha ouvido com o que Deus disse. Se não está batendo com o que Deus disse, não receba. Você, às vezes, tem gente que recebe profecia, casa errado,
Entende? Acaba com finanças, porque não, mas fulano falou e disse o Senhor. Não, você não precisa julgar o profeta, julgue a profecia. Pegue a profecia e compare com o que Deus disse. Se não tiver alinhado com o que Deus disse, não receba. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Então a gente precisa entender, queridos, que a nossa boca é uma porta para o sobrenatural. E você pode mudar toda a sua vida, sabe? Às vezes as pessoas dizem, eu não vou fazer o rema porque eu não tenho condições. Querido, eu até entendo que quem não entrou no rema ainda pode até dizer isso, sabe? Mas sabe de uma coisa? Venha crendo que Deus vai te honrar. Agora, depois que você fizer a primeira matéria, aí já é demais você falar, eu não tenho condições. Porque na primeira matéria, você vai ficar tão cheio de fé que você vai dizer, sabe de uma coisa, eu vou ter para mim, ainda vou honrar quem aqui não está podendo, eu ainda vou bancar. Porque a gente se enche, queridos, a palavra de Deus faz com que a gente cresça. Você vai ouvindo a palavra e vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo. Não tem cão dos infernos que te intimide mais. É por isso, amados, que o diabo faz de tudo para você não sentar aí para receber. Porque se você sentar aí para receber, sua vida muda. É ou não é? Quem aqui já fez o rema e pode concordar comigo? Então, amados, aí às vezes as pessoas, eu já vi pessoas dizendo, vocês são daquele povo da confissão positiva. Não, querido, a gente é bíblico. Diga, eu sou bíblica. Agora, realmente, não tem na palavra confissão negativa. Graças a Deus. Rosana, eu não creio, eu já ouvi isso. Eu não creio que sim, o simples fato de eu falar alguma coisa vai acontecer. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, por favor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vou perguntar de novo, o que foi que você já falou hoje? Romanos 10, verso 9, diz assim, se com tua boca, diga, é a minha boca. Diga de novo, é a minha boca. Não queira viver de confissão dos outros não, viu? Porque a minha boca confessa, né, para mim. Você confessa no seu vale de ossos secos, eu confesso no meu. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja a lei da fé. Você fala com a boca o que está crendo com o coração. Você sabe que tem muita gente que na hora do apelo, né, do convite, você quer receber Jesus como Senhor, né? A pessoa diz, desde que eu me entendo de gente que eu tenho Jesus no coração. Quem já ouviu isso ou quem já disse? Só que a Bíblia está dizendo que não é Jesus no coração que salva. A Bíblia está dizendo que você começa crendo com o coração, mas o que está cheio o coração sai pela boca. E aí você crê com o coração e confessa com a boca. Não é só confessar sem crer, nem é só crer sem confessar. É juntar o crer com o falar. E aí você vai ter o resultado. Não é assim que diz? Então a Bíblia está dizendo, serás salvo, verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa palavra salvação aqui, né, é sotéria ou sozo, que quer dizer cura, libertação, preservação, prosperidade. O que isso quer dizer? Que o bem mais precioso de Deus, que é a salvação, você só recebe se crer e falar. Agora, a minha pergunta é, se Deus fez assim, para você receber o bem mais precioso da nossa vida, a vida eterna, o Espírito Santo, o próprio senhorio de Jesus, a gente recebe crendo com o coração e falando com a boca. Se Deus te tirou do inferno, você crendo com o coração e confessando com a boca, Ele não pode te tirar do emprego ruim, não? De uma casa que está caindo em cima da sua cabeça? Ou será que Ele só tem o poder de nos tirar do inferno e aqui na terra a gente vai vivendo na moinha de Jeová, no estreito? Porque, querido, eu vou te dizer uma coisa. No direito tem um negócio que diz assim, né, que o acessório cega a sorte do principal. Então o principal é ele, mas tudo que tiver de acessório vai seguir a sorte do principal. Se eu recebo salvação, crendo e falando, eu recebo qualquer coisa na minha vida. Sabe, porque não tem nenhum recibo na sua carteira que você pagou pela sua salvação. Tem?
Porque você não tem como pagar. Por que você quer pagar por uma casa? Ficou quieta agora. Por que é que Deus pode te dar o céu e não tem o poder de dar uma casa? Aleluia. 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 E paga bem, minha irmã. Não é? Porque quantas pessoas aqui já foram curadas pelo Senhor? Você pagou quanto por sua cura? Eu pergunto, por que é que você pode receber salvação, pode receber cura, mas no que diz respeito a coisas materiais, tem que ser com seu dinheiro? Se a sua fé funciona para você ser salvo e para ser curado, por que que não funciona para você ser suprido? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Né, queridos? Então a gente precisa entender, sabe, queridos, que a gente simplesmente tem que se posicionar mesmo. Rapaz, se Deus falou, eu creio, ponto final. Tem até uma música que diz, Deus falou, tá, né? Eu acredito, meu Deus falou, eu creio, ponto final. A gente precisa cantar mais essas músicas. Aleluia. Aleluia. Um dia, querido, Jairo chegou para Jesus e disse, Senhor, minha filha está morrendo, está sofrendo horrivelmente, né? E eu creio, ele declarou a fé. Se o Senhor for lá e impor as mãos sobre ela, ela viverá. Olha a confissão de fé de Jairo. Quando Jesus está chegando na casa de Jairo, chega os portadores da má notícia. Sempre tem. Não incomodes mais o mestre, a menina morreu. Interessante, né? Eu não sei se você já fez alguma confissão de fé que a situação piorou. Mas deixa eu te dizer, quando piorar é porque o milagre é maior. Aleluia. E aí eu gosto do posicionamento de Jesus. Olha o posicionamento de Jesus. Jesus, sem acudir a tais palavras. Quais as palavras que depois de uma confissão de fé você está acudindo? Hein, queridos? Porque depois que você se posicionou em crer, aí você confessa, e você fala, e você diz, Senhor, obrigado. Vem de repente uma notícia. E você vai acudir para aquilo e sair do posicionamento? E Jesus, sem acudir a tais palavras, olhou nos olhos de Jairo e disse assim, Jairo, creia tão somente. Tem alguém que está precisando ouvir isso aqui. Creia tão somente. Creia tão somente. E Jesus começou a dizer, a menina não está morta não, só está dormindo. A minha pergunta é, ele mentiu? Mas Rossana, a menina estava morta. Pois é, mas os olhos da fé não vê as coisas como está, vê como Deus vê. E Jesus disse, ela está só dormindo. E pode levantar, minha filha. Levante. E dê comida a ela. Aleluia. 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 Querido, quando fé chegar, eu vou te dizer uma coisa, a chave vira. Um posicionamento de fé. Você percebeu que Jesus não saiu para o diabo ficar? Jesus ficou e o diabo teve que vazar. Aleluia. Aleluia. Então a gente precisa entender, queridos, em se posicionar mesmo na palavra, sabe? E entender, rapaz, se Deus falou, diga comigo, está falado. E ponto final. Meu Deus do céu. E coloca uma coisa na sua cabeça. Rapaz, olha, eu posso até não saber como vai ser. Mas eu tenho uma convicção dentro de mim. Vai ser. Está feito. É só uma questão de tempo.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nunca concorde com as circunstâncias. Nunca concorde. Concorde com a palavra. Amém? E aí, eu acho que eu ainda tenho? Não, acabou, né, o tempo? Aleluia. E aí eu só queria ler com você aqui esse versículo. Em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23, porque Deus falou com o irmão Reagan a respeito desse versículo. E ele disse que o Senhor falou com ele. Eu quero que você pregue uma vez sobre fé e 3 vezes sobre o falar. Porque o meu povo, eles estão com problema no falar o que eles creem. E o irmão Reagan disse que pediu a Jesus, né, uma palavra. E o Jesus falou com ele, leia Marcos 11, 23. E aí ele começou a ler, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, diga comigo, disser, a este monte, você está vendo aqui que quando você vai falar, não é que você negue as circunstâncias, mas você fala as circunstâncias. Não é negar, não é fazer de conta que o monte não existe. Não, ele está aí, mas vai ter que sair. Amém? Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, diga, diz. Aí a Bíblia em inglês termina assim, tudo que disser, diga, disser, será com ele. Então, aí ele diz que Deus falou com ele. Quantas vezes tem dizer nesse versículo? Ele disse 3. E quantas vezes tem crer? Ele disse 1. Aí o Senhor disse, pois é, o problema do meu povo é falar pouco. O que crê? Sabe, tem uma profetisa muito famosa no mundo inteiro, chamada Cindy Jacobs. E as últimas profecias dela, ela disse, as maiores profecias não vai sair de púlpitos, vai sair de mesas. Você vai sentar com um crente para tomar um café e de repente uma palavra profética. E ela disse algo interessante, ela disse, sabe quem é que vai sair na frente nessa conversa de mesa de profecia saindo? O Brasil. Porque se tem uma coisa que brasileiro gosta, é dessa comunhão na mesa. Então, quando você estiver numa mesa, coma pouco e escute mais. Porque vai ter coisas que vai sair de lá, porque isso é profético. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que está conversando na mesa. Quando a gente se reunir à mesa para conversar, não é para conversar sobre o que o diabo está fazendo. É sobre o que vai acontecer na nossa vida. Marca um cafezinho com as amigas. Fulano, vamos tomar um cafezinho. Bora conversar, porque eu vou te dizer, eu já quero te dizer como é que tá, a minha casa está chegando, o test drive que eu fiz, o maridão que vem aí. Oh, aleluia. O menino que vai nascer, o emprego que eu vou ser promovido, o meu ministério que eu vou para as nações. Aleluia. Sabe, querido, se recusa a falar sobre derrota. Diga aí para seu vizinho, não fale sobre derrota. Não fale sobre fracasso. Fale fé. Amém? E voltando aqui para esse versículo, aí esse segundo diz aqui, gente, nesse versículo de Marcos 11, 23, o segundo diz do versículo, significa no original Lego, né? Eu acredito que você que é pai e mãe, já deve ter comprado um Lego para o seu filho. É aquele joguinho de encaixe que chama de Lego, que aquelas pecinhas constrói avião, constrói carro, constrói tudo que quiser, não é assim? Então, esse segundo diz aqui é Lego. O que a Bíblia está dizendo? Né? Que você pode construir com o que você fala. E eu vou dizer algo a você. Existem coisas na nossa vida. Exemplo, uma situação financeira estável. Você pode construir com trabalho? Pode. Você pode construir com uma boa administração? Pode. Você pode construir com sabedoria? Pode e deve. Mas sabe de uma coisa, queridos? Não é só assim que se constrói.
A gente constrói também falando. Principalmente falando. Aleluia. Aleluia. Porque o que a palavra cria, a palavra sustenta. A Bíblia diz que a palavra do poder de Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra. Diga comigo que a palavra cria, a palavra sustenta. Por isso que é tão importante, queridos, a gente simplesmente tá falando a coisa certa, construindo ambientes. Sabe, construindo o nosso futuro, construindo a família que a gente quer, construindo as finanças que a gente quer, construindo a saúde que a gente quer desfrutar. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Sabe, com os amigos, em mensagens de WhatsApp, tem que ter muito cuidado. E eu vou ler o último versículo, posso? Hebreus capítulo 3, verso 1. Aleluia. O Senhor é bom. Hebreus 3:1 diz assim. Aleluia. Ele vai colocar aqui, né, espelhar. Vamos ler juntos. Por isso, santos irmãos, tem irmão santo aqui? Amém. Que participais da vocação celestial, são vocês mesmos? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa. Sabe que Jesus não é apóstolo e sacerdote e apóstolo da nossa doença? Nem da nossa falta? Nem do divórcio? Ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa. Beleza. Essa palavra confissão aqui significa homologeu, que é exatamente falar a mesma coisa, concordar com. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que um apóstolo, ele apresenta Deus ao povo, mas o sumo sacerdote apresenta o povo a Deus, né? E Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Sim ou não? Então, quando Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote e é aquele que apresenta o povo perante Deus, hoje na nova aliança, o que é que ele apresenta a Deus? Diga, a minha confissão. Então, o que tem saído da sua boca? Porque se você não crer nisso aqui, eu creio exatamente assim, sabe? É você abrindo o seu guarda-roupa, não tendo a roupa suficiente que você quer para estar ali, para você vestir, e você abrir aquele guarda-roupa e dizer, ó vida, ó azar, ó desgraça, eu não tenho nada. E na hora Jesus pegando as palavras e chegando até Deus e dizendo, Senhor, olha aqui o que ele está dizendo. E pode o que aconteceu, o homologeu, a nossa confissão. É você abrir a sua geladeira, tirar seu extrato bancário e não importa o que está dizendo lá, você dizer, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Jesus pega aquela confissão e diz, Pai, olha aqui o que ele está dizendo, está concordando exatamente com o que o Senhor inspirou sua palavra. E na hora, Deus ouvindo aquela Jesus como sumo sacerdote, levando aquela confissão para ele, e ele dizendo, de mim tem o sim e o amém. Aleluia, 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 aleluia. A minha pergunta é, vale a pena falar a palavra ou não vale? Porque às vezes você pensa que está só lançando palavras, né? Mas no momento, queridos, que você decide falar a palavra, você está se posicionando, se colocando numa posição que Deus te chamou para estar, para obter todos os resultados que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus. Então diga, noite de posicionamento. Então o que a gente precisa fazer hoje? Ajustar
ajustar algumas coisas que a gente tem falado, algumas bobagens que a gente tem dito, algumas coisas que a gente tem concordado, algumas coisas que a gente está participando, porque eu quero te dizer, não combina mais com você. E se a gente diz que é crente, vamos ser crente para valer. E crente crê. Do jeito que pássaro voa, que peixe nada, crente crê. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos estão prontos para ainda esse mês dizer assim, quem diria? Aleluia. É porque hoje é 24, ainda tem 5 dias. Deus fez o mundo em 6 e descansou no 7º. Olha quantos dias Ele ainda tem para trabalhar em teu favor. Uau! Aleluia! Obrigada, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.